A paz do Senhor Jesus Cristo para todos e um bom dia para o povo do mundo todo. Hoje estamos em casa, irmão, meditando uma palavrinha e eu senti vontade de dar essa mensagem, a paz de Deus, não na minha parte, que nós estamos vendo aqui a palavra do Senhor Jesus Cristo. A minha camisa está toda desarrumada, eu não ligo muito os casos. Tá meio desarrumado, irmão, hoje. Tava mexendo com um negócio em casa aqui hoje. E a palavra que vem hoje está em livro de Atos do Apóstolo, capítulo 20 e versículo 29. A página 20 e versículo 29. O apóstolo Paulo fala que ele temia no tempo da partida dele, no tempo que ele ia morrer, que ele ia partir, que muitos falsos profetas e lobo ia se lastrar no mundo, ia entrar nas igrejas dia de hoje, naquele dia também. Ele temia que muitos falsos profetas e lobo eles iam entrar no meio das ovelhas de Deus e começar a comer a lã das ovelhas, a carne, como Jesus fala, parece que no livro de Mateus, né? Que o bom pastor, ele entra para a porta das ovelhas e as ovelhas seguem ele porque elas conhecem. Mas o que não é pastor, mercenário, o que só pensa em dinheiro, que não está nem aí com a ovelha, esses é salteador. Jesus diz que eles pulam pelo portal das ovelhas, pula pelo portal do curral, porque eles é mercenário, eles é pessoa que só está atrás de dinheiro. O próprio Deus falou isso, o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí então, eles arrancam a ovelha, o lã das ovelhas, a carne gorda, e quando ela estiver magra, que ela não vale nada, eles chutam ela como se chuta uma bola. Como você vai jogar uma bola, chuta. E joga ela para lá, porque já comeu a lã dela, já comeu a carne dela toda, e ela já não serve para mais nada. Assim é os lobos, né, no dia de hoje. Porque o apóstolo Paulo já fala nisso, Pedro. Então que hoje em dia, o que quer dizer essa palavra que o Senhor Jesus Cristo falou? A carne da ovelha é quando a ovelha tem alguma coisa para oferecer. Algum dinheiro, um bem material bom, seus carros, sua casa. Então, esses lobos estão a fim de tirar a carne das ovelhas, comer a lã. O Senhor Jesus Cristo fala isso. Livro de Mateus, né? Então, o apóstolo Paulo fala isso aqui, ó, em livro de Atos 20, versículo 29. Fica para você meditar na sua casa. Versículo 29, livro de Atos dos Apóstolos. Ó. É a Bíblia. Aqui, tudo aqui é a Bíblia. Negócio de boca não. Palavra de homem não vale nada. Se palavra de homem valesse alguma coisa, todo o presidente que entra no mundo diz que vai mudar o mundo. Então aqui é a Bíblia, ó. A Bíblia. Tudo tem que estar dentro da palavra que a gente vai falar para as pessoas. Tudo tem que estar aqui dentro, porque aqui é a palavra do Senhor Jesus, é a boca de Deus falando. Então ele fala no versículo de livro de Atos, né, capítulo 9, versículo 29. Livro de Atos 20 e versículo 29. O apóstolo Paulo diz que temia quando ele partisse, que entrassem muitos lobos no meio das ovelhas de Deus. No dia de hoje nós sabemos, pelo que tem empregado, pelo que tem falado para ir afora, tem muito missionário, muitos lobos devoradores, porque Jesus Cristo fala, o apóstolo Paulo fala, o Pedro fala, livro de Timóteo fala,
muitas cartas falam sobre o falso profeta. Então o Senhor Jesus Cristo tem alertado o povo de Deus que não é pastor, ele pura o curral. E ele não passa pela porta. Porque agora o missionário também, ele é ladrão, salteador. Ele vem, aí tira a lã da ovelha, tira a carne, devora ela toda, depois que ela não vale nada, dá um chute e joga para lá. Então o Senhor Jesus Cristo, ele tem falado sobre isso, o dia de hoje, o ano do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava pregando ainda, ele temia, né, da morte dele, que ele sabia que tinha medo de entrar muitos falsos profetas, muitos lobos, e ele temia, e ele sabia também, né, que ele era apóstolo, cheio do poder de Deus, sabia que Jesus tinha avisado ele sobre os falsos profetas, ele sabia. O Pedro avisa, o apóstolo Pedro também. Então o Senhor Jesus Cristo hoje diz que quando esse Paulo Júnior, ele prega a palavra de Deus dentro da Bíblia, falando sobre os falsos profetas, ele prega dentro da palavra, ele ensina, dá crédito à palavra de Deus, porque não estou aqui pregando para falar, puxando o saco de ninguém, meu irmão, que eu vejo a pessoa é através dele pregando dentro da Bíblia. Quando eu vejo a pessoa falando dentro da palavra, ensinando dentro da palavra, então eu tenho que falar a verdade. Então ele prega a verdade, que ele prega o que tem da palavra. Então quando ele chama a atenção de muitos pastores, muito missionário para ir afora, ele está falando dentro da palavra a verdade. Porque hoje em dia muitos, na verdade, querem dinheiro. Muitos eles não querem compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando aqueles homens aquela multidão acompanhava ele, estava ali, aquela multidão, eles não tinham o que comer, o que beber. Jesus Cristo mandou os discípulos aquele povo, aquela multidão de comer. O discípulo falou: não tem dinheiro que dá para comprar coisa para esse povo tudo, que é muita gente. Jesus Cristo falou: dá o de comer ou de beber para eles. Mas tendo os 4 pãozinhos, os 7 peixinhos, Jesus Cristo transformou aqueles peixinhos, aqueles pãozinhos, em milhares de pão. E todo mundo comeu e bebeu, ainda sobrou pão. E aquele povo estava maravilhado, alegre, os discípulos, mas daquela maravilha que o Senhor Jesus Cristo tinha fazido. O Senhor Jesus Cristo deu neles uma dura. Jesus falou: vocês, bem-aventurados, aqueles que me buscam pelo pão do céu, não pelo pão da terra, não pela comida que vocês comessem e bebeu, e vocês estão contentes, mas ficar alegre pelo verdadeiro pão que eu dou, o pãozinho quentinho que cai do céu. Não fica alegre por comida, com essas coisas que vai passar. Não fica atrás, quer dizer Jesus, não fica atrás de mim por conta daquela multidão de pão, do que eu posso dar e oferecer para vocês. Mas fica atrás de mim por conta da sua salvação. É isso que Jesus queria dizer para eles. Fica atrás de mim porque vocês dependem de ser salvos, mas através de mim. É isso que Jesus quis ensinar àqueles discípulos. Não por conta do pão, porque você está alegre porque vocês comeu do pão e saciou a fome. Então você está alegre por conta disso, mas não alegreis por isso. Então Jesus disse que não é para eles alegar por bem material, só por conta da comida que eles bebeu, eles ficou tudo alegre. Porque, então, irmão, hoje, o povo do mundo, se vai em qualquer lugar, numa igreja, é dentro da palavra do Senhor Jesus Cristo. É a Bíblia. Não tem outro caminho, é a Bíblia. Porque muitos falsos profetas diz que é Jesus. Jesus diz que eles enganarão muito. Porque as pessoas não leem e não buscam a palavra do Senhor Jesus Cristo. Em João 8 fala: e conhecerei a
a verdade vos libertará. Porque se você não tem o Espírito Santo de Deus ainda, não está firme no caminho de Deus, para te guiar, para te alertar, você é uma pessoa fácil de ser enganado pelos falsos profetas. Porque os falsos profetas é filho do diabo. E o diabo, ele enganou a terça metade dos anjos no céu. Anjo santo. Chegou na terra, ele enganou a Eva e o Adão. Imagina que eram as pessoas santas. Imagina você, eu, qualquer um, sem o Espírito Santo e sem conhecimento da palavra de Deus. Por isso que você tem que ler Bíblia. Você tem que ler e meditar na palavra do Senhor Jesus Cristo, pesquisar, acompanhar, meditar, para não ser enganado pelos falsos profetas. Se você vem falar disso, você vê que o profeta Eliseu, foi o profeta Isaías, né? É Isaías. O profeta, ele estava... Olha Isaías ou Eliseu, olha Isaías, meu irmão, não está na palavra aqui, mas você sabe o que eu vou falar. Ele estava ali e chegou até ele aquele homem que foi pegado, o Amã, que estava cheio de doença, cheio de lepra. Foi até ele e ele mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Tá, até aí tudo bem. Ele foi curado e veio dar dinheiro para o profeta comprar. O profeta falou com ele, não quis nada. Falou que de graça recebeis, de graça deis. Agora Jesus falou, de graça recebeis, de graça dais. As coisas de Deus não é vendida, de graça recebeis, de graça dai. É de graça, não é pagado. O reino do céu você não se paga com dinheiro. Você não se vende o reino do céu. Tudo bem, até aí, irmão. Aí deixa eu completar o resto. Aí ele não quis dinheiro, não pegou nada. Muito pertence, aquele homem trouxe muito pertence e deu para ele, bem material. Ele não quis, o profeta. Mas aqueles 2 conservos que estavam com ele, os 2 obreiros dele, levando para o livro de hoje, 2 obreiros, né? Foi até o Amã e pediu ele o dinheiro, pediu ele o bem material, aquelas capas, aquelas roupas, aqueles turnos. Pediu ele e ele deu para ele. Deu para eles. E falei no nome do profeta ainda. O profeta mandou pedir que ele tinha resolvido pegar as coisas que ele estava dando, essas coisas assim. Está dentro da palavra aí. Aí, o profeta, ele vendo, eles voltou com aqueles bem, ele vendo aquilo, ele falou, agora, só de vocês ter fazido isso, a doença do Amã, vai chamar, né? Amã, né? Amã. Irmão, minha língua, ela tem de vez em quando tem um probleminha, de vez em quando tem umas palavras que eu não consigo falar tudo certinho. Às vezes uma palavra eu enrolo para falar. Mas tudo bem. Aí o que aconteceu? Essa doença do Amã agora vai para vocês. Essas lepras do Amã agora vai para vocês. Essa doença deles vai para vocês agora. Por conta deles ter pegado o dinheiro e as coisas que ele ofereceu, comprando salvação. E a salvação e as coisas e a cura de graça. Queria vender eles, e isso quer dizer. E eles recebeu. Aí a doença daquele homem foi jogado neles. A maldição daquele homem passou para aqueles 2 conservos. Assim é o reino de Jesus Cristo, é o reino do céu. Não é dinheiro, é o reino do céu. Jesus Cristo diz que é como o homem rico que deu os talentos. Deus talento, partiu, o fazendeiro partiu os talentos para o conservo, os empregados. E cada um deu 2 para um, aí deu 3 talentos para um para um. Aí um que escondeu o seu talento debaixo da terra. E os
E os outros 2 negociaram os talentos. E de 2, um deu 5 talentos, o outro, de 3, um deu 5, e o outro de 2 deu 4. E esse outro escondeu o talento. Aí, esse servo que investiu o talento dele, esses daí teve um cargo bom, como diz a palavra de Jesus Cristo, deu um cargo melhor para eles. Mas aquele conservo malvado, esse foi julgado no lago de fogo, que ali é ranger de dentes. Assim é o que o Senhor Jesus Cristo fala no dia de hoje. Os talentos é o dom que Deus deu para cada um. Seus dons ficam enterrados. Você não prega a palavra, não louva, não lê a Bíblia, não busca, não faz nada. Esses são os talentos. Jesus tem te dado os talentos. O que você fez com os talentos no dia de hoje? Tem jogado seus talentos fora, tem escondido eles debaixo do colchão, debaixo da terra, e não tem usado seus talentos para nada. Obra de Deus, lavar um banheiro é obra de Deus. Lavar a igreja é obra de Deus. Cuidar de uma pessoa é obra de Deus. Pregar o evangelho é obra de Deus. Tudo que você faz de bom no reino do céu é obra de Deus. Tudo. Então, irmão, as palavras do Senhor Jesus Cristo é essa. Cuidado com os falsos profetas. E deixar para você um versículo no livro de Gálatas, capítulo 5. 22 fala do fruto do Espírito Santo, que é gozo, mansidão, paz de espírito, domínio próprio. Jesus fala, contra essas coisas não tem lei. Você só vai ser julgado para entrar no reino do céu, porque não tem lei quem tem essas coisas. É o fruto do Espírito Santo. E quem tem o fruto do Espírito Santo tem o Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo de Deus, ele faz as coisas de Deus com vontade própria. Com vontade própria, não precisa ninguém falar nada para ele, ele mesmo faz. Ele vai pregar, ele vai louvar, ele vai fazer as coisas de Deus, porque ele tem o fruto do Espírito Santo. Ele faz, ele mesmo, e o Espírito Santo faz as coisas através do Espírito Santo. Ele mesmo vai fazer as coisas de Deus com amor e com temor, porque o Espírito Santo domina ele e guia ele. Agora, quem não tem esses frutos do Espírito Santo, ele não tem desejo de pregar, não tem desejo de louvar, não tem desejo de orar, não tem desejo de nada, porque está vazio. Se não tem o Espírito Santo, o que tem dentro da pessoa é o que Jesus fala no livro de Mateus. Fala que cada um ser humano tem um diabo. Cada um ser humano. Cada um de vós tem um diabo, que ele foi expulsar. Ele estando pregando para aquele povo, ele falou, eis expulso o demônio por dedo de Zeusebu, espírito do demônio. Jesus falou com eles. Jesus estava tirando o demônio daquele homem. Jesus ainda falou, se eu expulso o demônio, o príncipe do demônio, Beuzebu, quem expulsará os demônios dos vossos filhos? O reino dividido não existe. Diabo expulsando diabo, não tem isso, Jesus falou. Então Jesus falou, todo que pecar contra o homem terá perdão, mas quem pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Ou fazer a ave boa dar bom fruto, ou fazer a ave mal dar mau fruto. Pelo fruto conhecerei a árvore. Então o Senhor Jesus Cristo ainda falou, o diabo tem saído desse homem. Saído desse homem, ele fica caçando um lugar. O lugar vazio e adonado. Um lugar para ele morar. Uma casa vazia e adonada. E ele, não achando, ele fala, eu vou voltar para minha casa da onde que eu saí. E ele achando ela vazia, adonada, sem Deus, ele habitando aí. Aí Jesus fala, e ele trazendo consigo mais 7 espíritos. Então quer dizer, ele tinha um que Jesus tirou dele. Aí trazendo com você mais 7. 7 com mais 1 é 8. E Jesus falou, o segundo estado desse homem é pior do que o primeiro. Então Jesus fala, então por isso que Jesus fala, o pecado contra o homem terá perdão, mas o pecado contra o Espírito Santo não terá perdão. Não tem perdão. Então Jesus ainda fala, todas as palavras ansiosas que vocês falar, vocês vão prestar conta no dia do juízo final. Então a palavra do Senhor Jesus Cristo é até aí, irmão. Se você tem ouvido, ouça. O que o Espírito Santo está falando, o que você tem ouvido, ouça. Lê Bíblia, acompanha a palavra, que tem muito falso profeta. Senão você está em jogo a sua salvação. Porque missionário tem para todo canto, atrás de dinheiro, mas atrás de salvação. Se uma pessoa não pega o reino do céu como João Batista, que abriu o caminho para Jesus Cristo, quando ele veio pregar, ele não pregou isso, ele pregou sobre arrependimento. Sobre abrir o caminho, sobre arrependimento.
sobre arrepender, nascer de novo, se batizar nas águas, o arrependimento. Então, isso é a verdadeira palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora, se não tem isso na igreja onde você congrega, se não conversar que Jesus veio, que Jesus nasceu em carne, em espírito em carne, aqui nessa terra, para salvar todos o mundo, essa pessoa não é de Deus. Porque Jesus, ele estava no mundo 2 milhões de anos em carne e em espírito. Em carne. Ele estava em carne como nós. Então, se a pessoa que não confessa Jesus como estava em carne, espírito em carne, então essa pessoa não é de Deus. Então, não a palavra do Senhor Jesus Cristo é até aí. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. João 8,32. Se quer. Então, as palavras do Senhor Jesus Cristo é até aí. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo fala para as pessoas no dia de hoje.